Difusora, transformando o trabalho profissional da nossa equipe em uma poderosa comunicação presente no seu rádio. A partir de agora, Difusora Entrevista e a entrevista do dia. Oi, gente, muito bom dia. Bom dia para você, sintonizado aqui na Rádio Difusora 97,3 São João Nepomuceno, estado de Minas Gerais. A partir de agora, a nossa entrevista do dia. Vamos falar primeiramente de como tratar da nossa máquina, né? Do nosso motorzinho, que é o coração. E recebendo aqui o Dr. Renato Souza Gomes, cardiologista, também presidente da Unimed. Inclusive, vamos falar de reajuste nos planos de saúde, que esse reajuste foi autorizado e muita gente assustou, né? Se eu não me engano, mais de 12%. Antes, deixa eu cumprimentar aqui a nossa coleguinha e jornalista Ana Saqueto. Bom dia, Ana. Bom dia, Emerson. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Bom dia a todo mundo aqui do estúdio. Israel Maltic, hoje na mesa de som. Tudo bem, Israel? Bom dia, Emerson. Bom dia, Ana. Bom dia, doutor Renato, já na mesa do Difusora Entrevista. Bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui na 97,3. Eu que parecia que quase emendei aqui de ontem à noite até agora. E a reportagem está no computador, daqui a pouquinho tem mais reportagem no site difusorasjn.com.br, está renderizando lá no computador. Vamos lá então agora cumprimentar, inclusive antes aqui da entrevista já estávamos fazendo um programa em off aqui com o Dr. Renato Souza Gomes, falando um apanhado geral do país inteiro, né, doutor Renato? Obrigado, viu, por atender nosso convite. Bom dia. Bom dia. Eu agradeço novamente esse convite. Você sabe que sempre que chamar nós vamos estar aqui para conversar. Bom dia para o Maltic. Ana? A Ana, bom dia para a Ana, que eu não conhecia assim pessoalmente. Mas estamos aí para conversar sobre tudo, sobre medicina e depois falar um pouquinho, esclarecer melhor sobre os aumentos que a ANS aplicou sobre os planos de saúde, né? Que está bem enrolado, nós vamos desenrolar isso. Justamente. E a gente estava conversando aqui, hoje brinquei, né, no programa do Írio, no Bom Dia com Alegria, do Írio com o Ciscoto. Ainda falei assim, hoje eu venho ao Dr. Renato Souza Gomes. A gente vai falar do coração, mas o Dr. Renato é igual um jogador bom, né? Você joga a bola para ele mata no peito e faz um gol. Qualquer assunto o Dr. Renato fala, né? Mas vamos falar aqui, Dr. Renato, primeiramente, né, dos cuidados que nós devemos ter com o nosso coração, com a nossa máquina, né? O cérebro comanda, mas se o coração não estiver pulsando de forma correta, o corpo vai reclamar, né? Quais são as principais doenças que atingem o nosso coração, Dr. Renato? O coração antigamente chamava que o coração era uma bomba premente. Hoje não é bem o conceito, não é esse não. Mas é fundamental. É o único órgão que não pode parar a hora nenhuma. O rim pode parar e depois volta, o fígado pode descansar um bocadinho, até o pulmão, mas o coração não pode parar não. O coração é um órgão que tem que estar sempre funcionando e funcionando a contento, né? Sem arritmia, sem pressão alta, sem tal. Então, é muito importante que você tome alguns cuidados para a prevenção. E a prevenção é o melhor remédio, porque o medicamento, já quando você tem que tomar, é porque já alguma coisa já não está legal. E o coração temos muita coisa para prevenir. E você está falando das doenças, a doença que mais mata no mundo hoje é o infarto do miocárdio, é a doença do coração. É a obstrução ou entupimento de uma das artérias, que são 3 normalmente, de umas artérias que nutrem o coração. Se ela entupi-la para levar oxigênio para o coração, a pessoa tem um infarto. É a causa maior de morte, seja morte súbita, seja morte a longo prazo, por desenvolvimento de cardiomiopatia, pela isquemia que os infartos provocam, né? E o coração tem milhares de outras doenças de válvulas, quando as pessoas têm problema de reumatismo, criança principalmente, doenças de inflamação no coração, né? Inclusive a Covid provoca miocardite. Nós temos a doença de que o coração cresce e fica dilatado, chama de cardiomiopatia dilatada, que é uma doença grave. O coração aumenta muito e fica sem força para contrair, de origens diversas, desde bebida alcoólica até problema coronariano. Além das causas que dão problema para o coração, que é a hipertensão arterial, que é uma coisa fundamental para você cuidar. Uma hipertensão mal cuidada, você tem os riscos de ter doença, de acidente vascular cerebral, seja isquêmico, seja hemorrágico, ou levar a
a placa de ateroma no coração que acaba dando infarto. Então são muitas doenças que têm influência nisso aí. Por exemplo, uma importantíssima também é o diabetes. O diabetes é uma doença silenciosa que acaba com você, com a sua vista, com seus rins, com seu coração, com sua circulação, com tudo. É uma doença que a gente tem que ter muito cuidado e tem como prevenir. Então, a conversa hoje aqui que vai girar sobre como prevenir, o que fazer para prevenir. Mas essa prevenção aí, doutor Renato, a partir de que idade? A gente fala assim, a gente tem que prevenir as doenças do coração. Mas, geralmente, aquela idade que ela é básica, não? A partir de tantos anos não tem jeito, você tem que fazer o exame aí para saber como que está o seu coração, porque a gente observa, doutor Renato, que muitos jovens, né, crianças aí de 13, 14 anos, do nada, morte súbita, vai ver coração. Né, principalmente alguns meninos aí, atletas, tivemos esse exemplo há muito tempo atrás aqui em São João Nepomuceno. E isso às vezes outro acontece. O fulano estava treinando ali, saudável, tinha feito até um teste, deu morte súbita, foi ver problema do coração. Mas a partir de que idade nós devemos realmente fazer aqueles exames preventivos, né, para saber se o nosso coração está realmente funcionando perfeito? Na verdade, Emerson, essa prevenção deve começar quando a criança nasce. Desde a alimentação. Hoje, por exemplo, as mães que são cuidadosas evitam muito de deixar a criança engordar muito, dar muito açúcar e coisas gordurosas para a criança recém-nascida. Da alimentação mais saudável, que a partir dali você vai ter um corpo mais saudável, inclusive o coração. Mas a preocupação maior do coração acima dos 40, 45 anos de idade, aí é a hora que o bicho começa a pegar mesmo. Porque aí você já está um pouco mais envelhecido, aí as suas chances de desenvolver problemas, principalmente coronarianos, que são as anginas, os infartos, são grandes, são maiores. Quanto mais passa a idade, a chance é maior. Mas a partir dos 40, 45, você tem que tomar cuidado mesmo, com o corpo todo. Desde a avaliação da sua próstata até a avaliação do seu coração. E no coração, o que importa? O que pode trazer danos ao coração? A hipertensão arterial, que você tem que cuidar, é o colesterol alto, que entope as suas artérias, é o triglicerídeo alto, que também entope as suas artérias, é a glicose alta, que também ajuda a entupir suas artérias, é a obesidade, é o sedentarismo, a falta de exercício, é o uso de fumo, tabagismo, é o uso de bebida alcoólica excessiva. Tudo isso são coisas que tem que ser olhado na prevenção das doenças cardiológicas e cardiovasculares, que não é só o coração, é a parte vascular todo, o cérebro também, que está aí associado. A pessoa às vezes não tem um infarto, mas tem um AVC. Então, doenças. Então, a partir dessa idade, eu acho que a pessoa tem que tomar um cuidado maior. O AVC, ele pode ser problema do coração? Que não diretamente do coração. O AVC, você tem dois tipos de AVC. O AVC quer dizer acidente vascular cerebral. Você pode ter o AVC isquêmico ou AVC hemorrágico. É interessante as pessoas entenderem isso. O AVC, o acidente vascular cerebral hemorrágico, é quando, por alguma razão, rebenta uma artéria dentro do cérebro. Isso pode ser provocado ou por pressão alta, ou porque a pessoa nasceu ou desenvolveu uns microaneurismas cerebrais que na hora de um esforço excessivo, por exemplo, ao evacuar, por exemplo, ao ter relação sexual, rebenta. Então a pessoa tem um acidente vascular cerebral hemorrágico, que é o mais grave. Ou tem um acidente vascular cerebral isquêmico. O isquêmico, falta sangue no cérebro por um certo tempo por causa de uma das causas. Ou porque houve uma obstrução, um entupimento da artéria no cérebro, ou porque a pessoa pode ter uma embolia cerebral. Por exemplo, uma arritmia cardíaca provoca a formação de coágulos dentro do coração, que joga aquilo para o cérebro e provoca um acidente vascular cerebral embólico, tromboembólico. Então, o AVC isquêmico são dois, ou por obstrução da artéria, ou por obstrução por embolia. E o hemorrágico. O hemorrágico é a causa principal, ou você nasceu com aneurisma, ou você tem hipertensão mal cuidada. Uhum. Você está dizendo aí dessa questão de sangue coagular, né? E tem muita gente que do nada, porque a comadre falou que o compadre tomou e funcionou, né? E tomar anticoagulantes. Pode parecer um comprimidinho banal, sem nenhuma expressão, mas é um medicamento que a pessoa está tomando, e isso tudo tem que ser tomado mediante consulta médica e um receituário, né, o doutor Renato, para esses anticoagulantes, porque a pessoa fala assim, meu sangue é grosso, né? Tem esses negócios de falar que meu sangue é grosso, tem que tomar um anticoagulante,
aí do nada começa a tomar um medicamento que não foi receitado por um profissional, isso pode trazer problemas seríssimos também, né? Claro. Na verdade, vamos fazer uma diferenciação aqui entre anticoagulante e antiagregante plaquetário. Todos os dois têm a finalidade, vamos chamar de raliar o sangue, não deixar que o sangue coagule facilmente. Os antiagregantes plaquetários são os mais usados, nós temos o tipo aspirina, é um dos melhores deles, o mais famoso. Tem os outros tipos clopidogrel, tem outros remédios que não deixam o sangue coagular sem ser anticoagulante. E tem os anticoagulantes de verdade, que é a base de varfarina. Esses anticoagulantes, para ser receitado, tem que ser com receita médica, você tem que calcular a dosagem adequada, porque se você usar demais, você provoca uma hemorragia na pessoa. Se você usar de menos, ele não funciona conforme deveria. Então, os anticoagulantes são menos usados. Os anticoagulantes são usados mais quando a pessoa tem alguma válvula cardíaca que foi trocada, e essa válvula não é natural, não é biológica, ela é artificial, ela é metálica, e se você não usar o anticoagulante, ela vai formar trombos em cima dessa válvula. Então você tem que usar o anticoagulante nesses casos. É quase que só por aí que você vai usar. Agora, os antiagregantes plaquetários, não, você já usa quando teve um AVC, quando você já teve um infarto, e hoje são muito eficazes e são muito usados. Então não confundir antiagregante com o anticoagulante. O anticoagulante. O anticoagulante tem que ser receitado por ordem médica, tem que ser calculado, tem que ser dosado mensalmente por RNI da pessoa para ver se a dosagem está adequada para a pessoa ou ficar sem, se está muito baixo, você está sem a proteção dele. Se ficar muito alto, você corre o risco de ter hemorragia. Já os antiagregantes plaquetários, que é o que é mais usado hoje, cito principalmente os dois, o AS, ácido acetil salicílico, e os clopidogrel, principalmente esses, são usados para evitar que forme coágulo dentro do coração e forme coágulo dentro das artérias, e um coágulo dentro de uma artéria é um infarto que te provoca. Vamos aqui ao nosso primeiro intervalo, tem já participação de ouvinte, inclusive você pode participar, aproveite, né, doutor Renato está por aqui, é o 99909-1344, esse é o nosso WhatsApp, mensagem de texto, tá bom, gente? E também pelo telefone, que é o 3261-1344. O oferecimento aqui é do consultório odontológico da doutora Patrícia Henriques, na Praça Dr. Carlos Alves, número 107, cuidando do seu sorriso, né? Oferecendo clínica geral, restauração, canal, implantes, aparelhos fixos e removíveis, limpeza, cirurgia. E tem o telefone WhatsApp, para você agendar a sua avaliação. É importante fazer o agendamento. 999267625. 999267625. E também com um atendimento com um horário bem estendido, de 8 às 10h30 da manhã, de 1h30 da tarde até às 7h30 da noite. Você também pode ter o atendimento aos sábados pela parte da manhã. 999267625. Eu quero falar para você também aqui da Unimed, Unimed São João Nepomuceno. Você já tem a Unimed aí na sua vida, né? Já está oferecendo essa comodidade para a sua família? Ainda não? Então filie-se a Unimed. Aqui em São João, há mais de 27 anos, a Unimed vem cuidando da nossa saúde, né? E são mais de 116 mil médicos cooperados. Olha, em Juiz de Fora, que é a nossa referência, os clientes Unimed podem contar com 6 hospitais credenciados. E o hospital próprio Unimed, esse é o mais moderno de toda a região e atendendo 24 horas por dia. A Unimed, pensando em você, oferece planos com isenção da taxa de adesão, 20% de desconto na primeira mensalidade, carência zero para consultas e exames simples, redução de carência para exames especiais. Você tem um outro plano de saúde aí? Você quer vir para a Unimed para aproveitar as vantagens? A Unimed realiza a portabilidade de planos de qualquer operadora, familiares e empresariais. Condições? Anote o telefone para você ligar. 3261-1516. 3261-1516, Unimed, cuidar de você, esse é o plano. E falaram que o presidente tinha de fino, hein? Ele diz que a gente boa o presidente de lá. Pelo menos quando está aqui perto tem que elogiar. Tem que elogiar, né? Tá certo. Olha, esse é o nosso Difusora Entrevistas, recebendo o Dr. Renato Souza Gomes. Primeiramente, estamos falando aqui de prevenção às doenças do nosso coração, né? O nosso coração, aquilo que pode afetar
né, a maquininha que faz a gente viver. Aí, durante o intervalo aqui, eu até anotei e perguntei ao doutor Renato Souza Gomes, médico cardiologista, sobre o nosso coração, porque ele é um músculo. Então, quando está novinho, tudo quando está novo é muito bom, né, doutor Renato? É verdade. Às vezes nem sempre, né? Mas a gente vai envelhecendo. Os nossos músculos vão envelhecendo, vão enfraquecendo. Ontem até falamos sobre isso aqui com o pessoal da Cuidarte, né? Porque nós temos que fazer alguns treinamentos para que nós possamos fortalecer os nossos músculos, braço, perna, barriga. E o coração, como que fazer para que ele também fique fortalecido, doutor Renato, e não venha trazer problemas quando a gente chegar à terceira idade? Você tem que tomar as medidas preventivas necessárias para você não prejudicar o coração. Uma coisa fundamental para o coração, por exemplo, é a prática de exercício físico. Exercícios aeróbicos. Não é musculação. Musculação não faz mal, mas não é o ideal para o coração. Para o coração, o ideal é o exercício aeróbico, andar, caminhar, esteira. Então, o exercício é fundamental para você estar exercitando o coração, para não deixar ele ficar mais envelhecido e, ao mesmo tempo, ajuda a controlar a sua pressão arterial, ajuda a controlar a sua glicose, ajuda a diminuir o valor do seu colesterol e melhorar o colesterol bom e piorar o colesterol ruim. Então, uma coisa fundamental para a prevenção de doença cardíaca é você fazer exercício. Outra coisa... Esses exercícios seriam quais, mais ou menos? A gente fala muito da caminhada... aeróbicos. Caminhar, nadar, jogar um futebol, fazer um exercício de uma maneira geral. O que eu falei, a musculação ajuda, em termos cardiológicos não é legal, mas não faz mal não, pode fazer. Só que o exercício aeróbico, quando você queima energia fazendo exercício, esse que é o ideal para o coração. Outra coisa importante para o coração é você cuidar no sangue daquelas coisas que possam afetar as artérias do coração. Nós temos todo o nosso corpo, ele se nutre através das artérias, seja o cérebro, seja o rins, pâncreas, qualquer tudo das artérias. O coração também. As artérias do coração chamam-se coronárias. Então elas precisam ser preservadas para levar alimentação e oxigênio para todo o coração, para ele funcionar bem. E para isso é não deixar entupir. O que faz entupir essas artérias do coração? A obesidade, ser muito gordo, a falta de exercício é outra coisa, colesterol alto, o bom colesterol também estando baixo é ruim, triglicerídeo também, principalmente esses elementos, pressão e dislipidemia. Dislipidemia que a gente chama isso, o colesterol alto, triglicerídeo alto, ácido úrico alto. Isso pode, a longo prazo, se não cuidar, ele vai provocando obstruções, chama placas de ateroma, provocando obstruções no coração, e essas placas de ateroma vão entupindo e dificultando o sangue chegar ao coração de maneira adequada. Aí o coração vai ficando envelhecido, vai ficando isquêmico, faltando sangue nele, e vai futuramente dar um problema. Inclusive, se acabar de entupir de repente, está infartado. O infarto, o que o infarto é? O infarto é quando uma artéria a artéria que nutre o coração, ela entope. E ela entope ou porque um coágulo entupiu, ou geralmente porque com colesterol, triglicéridos altos, você forma uma placa de ateroma, uma calcificação, e em cima dessa calcificação você de repente forma um coágulo. Aí você tem um infarto súbito. E então é importante para o coração. Exercício físico, cuidar do colesterol, do triglicérido, cuidar da pressão arterial, que a pressão arterial também provoca placa de ateroma, além dos riscos de acidente vascular cerebral. Cuidar da glicose. A glicose é uma doençazinha terrível, que te prejudica demais o coração. Ela atinge a microcirculação e quando você tem uma pessoa que tem problema coronariano por diabetes, geralmente não é uma obstrução, só é mais de uma, porque o diabetes, assim como o coração, pega no rim, pega na vista, pega na circulação, para todo lado, né? O doutor Renato, você está dizendo de coágulo, né? E esses nomes todos aí que eu já conheço intimamente, né? Colesterol, triglicerídeos altos, né? Isso tudo causa problemas seríssimos, né? No nosso coração. A gente fala assim, mas tem uma certa gordura, que ela é uma gordura boa. E já houve até controvérsia sobre isso, de gordura boa, de gordura ruim. Na época que eu estava fazendo meu curso de alimentos, houve grande discussão de um professor com outro, a gente ficava em cima do muro, qual professor que está falando certo, né? E como que acontece então esses coágulos aí? Porque muita gente fala assim,
Me lembrei do senhor uma vez, que fui no seu consultório, o senhor me disse assim, ó, aquela picanha com 2 dedão de gordura lá, assadinha, você pode esquecer isso nessa vida, né? Você lembra? O senhor falou comigo. Aí ele fica pensando, gente, eu não vou poder comer gordura nunca mais, né? Aquele churrasquinho que eu gosto de fazer, o outro tipo de gordura, isso tem que ser banido da nossa alimentação, doutor Renato? Ou não? Não é dessa forma aí? Não é integralmente isso. Antigamente, a medicina passa por mudanças. Teve uma época que o ovo era proibido comer. Hoje não. Teve uma época que você não podia usar gordura de porco, Deus me livre, não pode de jeito nenhum. Então, hoje não é mais isso. Você tem que fazer com parcimoniosidade, usar com moderação e, principalmente, dosar no seu sangue. Você tem um colesterol bom, você tem um HDL, que é o colesterol de bom, o High Density Lipoprotein, bom, de boa qualidade, ou o LDL, que é o ruim, baixo, a sua chance de ter problema de entupimento das artérias é pequeno. E hoje também a gente usa muito, quando a pessoa tem essas dislipidemias, hoje nós sabemos que a pessoa pode ter problema do colesterol, ou porque ele come muita gordura, ou mais comumente hoje, porque o seu organismo fabrica, o seu fígado fabrica a gordura ruim. Então hoje o que nós fazemos? A pessoa que já teve um problema na coronária, todo mundo, a gente manda tomar um remedinho, uma estatina. Essa estatina, seja simvastatina, rosuvastatina, atorvastatina, ela não deixa o organismo produzir o colesterol. Então mesmo que você coma uma gordurinha de vez em quando aí sem problema, não vai ter problema não, porque o seu remédio não vai deixar esse colesterol ruim aumentar, não vai deixar o colesterol total aumentar. Então, essa gordurinha hoje não está totalmente proibida. Inclusive o ovo hoje está liberado sem problema. Todo mundo gosta de ovo e come sem problema. Mas as outras gordurinhas, mesmo quem tem problema com coronariano, não pode fazer, desde que seja maneirado. Mas o pessoal da roça usava gordura de porco à vontade, nunca tinha problema. Também usava à vontade e queimava aquilo ali no cabo da enxada, né? A gente não faz isso. Então você come aquilo, fica parado lá sentado, vai engordar. Eis o perigo, né? Aí o seu colesterol. Aí o colesterol vai aumentar no sangue, aumentando no sangue, ele se deposita nas artérias do coração e faz o entupimento. E o coágulo, quando você tem um local entupido numa artéria, o sangue passa ali com mais velocidade. Você tem um lugar que está meio obstruído num cano qualquer, a água passa com mais velocidade. E isso ali faz provocar o aparecimento de coágulo. Aquilo ali facilita com que o organismo forme um coágulo naquele lugar. E se ele formar um coágulo no lugar que já está quase todo entupido, se ele forma o coágulo, acaba de entupir, você infartou. Por isso que a pessoa às vezes foi no médico, não está sentindo nada, fez um eletro, não deu nada, saiu dali, caiu, morreu. A pessoa tinha obstrução, que era assintomática, não deu para ver pelo eletro, só pelo exame clínico, mas estava com obstrução importante. De repente, formou um coágulo em cima daquilo ali e morreu. Por isso que a gente usa hoje aspirina, clopidogrel, para esse sangue. Mesmo que você tenha um entupimentozinho, ele fique mais fluido. A agregação plaquetária é menor, porque são as plaquetas dentro do sangue que fazem o sangue formar esses coágulos. Se você coloca eles deslizando bem um sobre o outro, você vai ter menos chance de ter uma obstrução por uma formação de um coágulo, seja no coração, seja dentro das artérias do coração. Estamos conversando com o Dr. Renato Souza Gomes. Nós temos aqui pergunta da Ana. A Ana fez a pergunta em off para falar sobre pressão arterial, né, Ana? Fica à vontade. Mesma coisa. Oi. Oi, pode falar. Oi. O ouvinte perguntou a mesma coisa que eu tinha perguntado. Mas foi em off, né? Foi em off. Aí eu vou perguntar de uma vez. O ouvinte perguntou, eu já tinha perguntado em off, que ela tem pressão baixa, ela sente muito mal e que ela ouviu dizer que não tem cura para pressão baixa, não tem remédio para pressão baixa, que ela sente muito mal, muito cansada. O que ela pode fazer? Felizmente não tem cura e nem precisa, né? Nem precisa. Na verdade, a pressão baixa, eu costumo brincar que pressão baixa é sinal de saúde. A pressão alta é sinal de doença, pressão baixa não. Normalmente a pessoa sente mal-estar, desânimo e tal, e culpa a pressão baixa. Não é normalmente. É outras razões, principalmente emocionais. A pessoa que tem pressão baixa geralmente tem problema emocional, ansiedade, depressão, e isso provoca hipotensão, como pode provocar hipertensão, também provoca hipotensão. Então, normalmente, não é porque a pressão está baixa que a pessoa sente mal. É por outra patologia, seja problema de tireoide, problema de glicose, ou problema emocional, que é a maior causa. Existe remédio para subir pressão, sim, mas a gente não receita normalmente, porque fazem mal.
Não deve ser usado. São remédios que provocam arritmia cardíaca, taquicardia, e não precisa. A pessoa que está se sentindo desanimada, sonolenta, e tem a pressão baixa, 10/7, a pressão dele é 10/7, não quer dizer que esteja baixa, não. Jamais tomar remédio por conta própria, e muito menos comer sal, né? Eu vou comer sal para a pergunta era essa, doutor Renato, porque há tempos atrás a pressão minha era baixa. Aí o compadre velho falou, não, você anda com um pouquinho de sal grosso, né? E você sentir alguma coisa assim, uma tonteira, você come uma pedrinha de sal. Jamais, né? Deixa eu te explicar como é que isso não funciona. Não é o sal, a pedra do sal que você comeu que faz sua pressão subir na hora. O que acontece? Quando você come o sal, te dá sede, você toma água, o volume de água que entra no sangue que vai fazer sua pressão subir. Então, você comeu sal agora, sua pressão vai subir daqui a 5, 6 horas. Então, na hora que você está passando mal comer sal, é bobagem. Não vai te aumentar a pressão naquela hora. Se você comer uma quantidade maior, vai carregar água para dentro do sangue, que quem come sal dá sede. Essa água retida pelo sal e mais água que vai fazer sua pressão subir um pouquinho. Mas não naquele momento que você está passando mal, horas depois. Então, comer sal para subir pressão, não existe isso, não. Não tem lógica se a pessoa está com pressão baixa por doença cardiológica, né? Aí é diferente, você tem remédios injetáveis, não pela boca, injetável para fazer a pressão subir. Pessoa que está no hospital, infartou, tem um choque cardiogênico, a pressão vai lá embaixo. Tem remédio para isso, adrenalina, noradrenalina e outros medicamentos. Mas aí é diferente. Não é normal. Não, aí a pessoa está doente, é diferente. Uma hipotensão por doença. Mas a hipotensão numa pessoa rígida não é problema, não tem que tomar remédio, não tem que fazer nada. Tem que fazer exercício, diminuir o grau de ansiedade e conserta isso. Eu tenho uma pergunta aqui, inclusive, eu deixo à vontade, viu, você ouvinte querendo participar, conversar com o Dr. Renato Souza Gomes, médico cardiologista, né, a sua dúvida aí. 99909-1344. E no telefone, você pode falar ao vivo com a gente, 3261-1344. A ouvinte diz aqui, olá, doutor Renato, a minha pergunta é quando seria saudável para um adulto aquele relógio que mede a frequência cardíaca. Tem uns reloginhos aí agora que você coloca, ele faz tudo, né? Só falta fazer dinheiro. E tem uns outros aparelhos também, doutor Renato, né? Pegando esse reloginho aí, porque parece que ele mede a pressão em tempo real, são os outros aparelhos caseiros para medição de pressão. Se esses aparelhos são confiáveis também, porque a pessoa mede a pressão, nossa, minha pressão está muito alta, vou lá ter um remedinho para botar debaixo da língua às vezes, né? Ou fica apavorado que a pressão está muito alta e às vezes o aparelho não está batendo, não está conferindo, né? Se são confiáveis também. Esse reloginho e esse aparelho de medir pressão. Esses de medir a frequência cardíaca são mais confiáveis, que esse é uma coisa muito simples. Ele vai apertar sua artéria radial e vai medir sua frequência através daquele ali. Os aparelhos de pressão também não são ruins, não. Mas não são a mesma coisa que os aparelhos anaeróbios que a gente usa, com aeroides, melhor dizendo, que falam com uma coisa melhor. Você tem que ter um aparelho de boa qualidade, saber usar, principalmente se for usar no braço, não no antebraço e nem no dedo. Esse que usa no antebraço ou no dedo não são tão confiáveis. Tem que ser usado aqui. Isso, para medir sua pressão. No muque aqui, né? Isso, para medir sua pressão na artéria ulnar ou radial. Aí sim, esses funcionam melhor. Eu tenho um, por exemplo, importado, funciona muitíssimo bem. Mas tem uns aí que são meio, né? Mas de uma maneira geral dá para confiar sim. E aí esses reloginhos de olhar a frequência também funcionam. A pessoa não precisa ficar olhando a frequência do coração toda hora, mas se a pessoa tem um problema de uma arritmia, ou se a pessoa, quando está querendo ver a sua frequência de acordo com o seu exercício, porque você fazendo exercício, a frequência aumenta. Se ele quer saber se eu vou atingir minha frequência submáxima, que é o que a gente deve atingir durante o exercício, ele quiser medir, aquilo ali mede direitinho, sem problema. Igual medir o oxigênio no dedo, mede perfeitamente. Então pode ser usado, funciona assim. Muito bem. Vamos com o ouvinte ao vivo aqui, difusora, bom dia. Bom dia. Bom dia, quem fala? Ô Emerson, é a Duda da Israel Pinheiro. Ô Duda, fica à vontade, o doutor Renato está te ouvindo. Ô Emerson, eu queria dar uma palavrinha com o doutor Renato, até para ser paciente dele. Ele está te ouvindo. Aqui, pode falar, Duda. Ô doutor Renato, oi. Eu queria saber uma coisa. Ô doutor Renato, eu tenho esse problema crônico, eu sou, não está lembrado agora, mas eu sabe que eu me neto, sou paciente há muitos anos. Sim. E a fibromialgia, eu faço caminhada, quando chego em casa, à noite, no outro dia, eu não consigo levantar, tudo dói, mas tudo, eu ando até agachada.
Você quer saber a fibromialgia, o nome já está dizendo, né? Eu continuo caminhando, caminhar. A fibromialgia normalmente é provocada por problemas emocionais. O sistema nervoso é que provoca a fibromialgia ou movimentos repetitivos, DORT que a gente chama. A prática da caminhada, do exercício é fundamental para você melhorar as dores e evitar a progressão delas, sim. É tão importante ou mais do que remédio para você tomar. Então, o exercício físico para a fibromialgia funciona muito bem, deve ser feito, deve ser continuado. O exercício físico só quando há contraindicação muito absoluta. Fora disso, só vai ajudar em todos os sentidos, inclusive na fibromialgia. Se você parar de andar, essas dores que você fala de manhã, vai piorar a fibromialgia. E você tratar dela, o tratamento basicamente é o uso de medicamentos antidepressivos, ansiolíticos, que melhora essa fibromialgia, que é a contratilidade das fibras musculares por problemas emocionais. Doutor, tá bom, doutor Renato, é porque a crise me gosta de atividade. Quando eu pego, faço esforço aqui em casa, eu barro uma casa, muito forte. Tá? Aí nessa hora dói mais. Muito mais. Muito mais, eu torci alguma roupa, se eu torci alguma coisa, tive que comprar uma máquina que eu Sim. não estava aguentando mais. Isso aí tem algumas coisas. Pode ser fibromialgia, eu não sei se você tem problema de coluna também, né? Pois é. Quem faz exercícios físicos e se fizer de uma maneira meio inadequada, provoca dores para todo lado. Às vezes se confunde a fibromialgia com dor de coluna, de artrose de coluna, né? Tem tudo isso. Tem rompedura do tendão, artrose. Então você é cheio de probleminhas, mas a caminhada vai te ajudar. Tá. Não deixe de fazer, não. Tá bom, obrigada, tá, doutor Renato? Obrigada, um abraço. Um abraço, Duda. Eu tenho mais um intervalo aqui. Em todo lugar você ouve Difusor. Voltamos a apresentar Difusor Entrevista. Olha, esse é o nosso Difusor Entrevista, recebendo o Dr. Renato Souza Gomes, falando aqui das prevenções das doenças do coração, oferecimento da Madeireira São Geraldo, que tem o melhor aí para a sua obra, né? Desde madeiras para engradamento, pranchas, mourões, uma propriedade bem cercada, tem que ter mourão de qualidade. E você vai encontrar lá na Madeireira São Geraldo. Também tem telhas de diversos modelos, diversas marcas e tudo em madeiras para você, tá bom? Você pode dar uma ligadinha e receber em casa aí o representante da Madeireira São Geraldo, que ele faz o orçamento aí, você não precisa de sair, né, da sua propriedade, da sua obra, da sua casa. Já faz o orçamento aí, já mede, né, faz o orçamento e já faz a encomenda e você recebe aí, pronto, está tudo resolvido, né? O telefone para você acionar, então, a Madeireira São Geraldo, também fazer seu orçamento, é 3261-1977 e 3261-1662. O endereço é Avenida Tiradentes, 298. Oferecimento também da Videcidade Rede Minas. Todo mundo confia, móveis eletrônicos e eletrodomésticos, sempre muito barato para você. Videcidade Rede Minas, todo mundo confia. Como eu disse, né, aqui, doutor Renato Souza Gomes, médico cardiologista, e muitas perguntas chegando aqui, doutor Renato. Vamos nesse telefone. Oi, Emerson, aproveitar até para a gente estar nessa área ainda a gente falando sobre, né, as questões do coração mesmo. Eu pontuei alguns detalhes aqui, eu ia perguntar para o Dr. Renato, se ele falou dos 2 dedinhos de gordura na picanha, e aí isso já, aí vem na hora sempre alguém me manda aqui. Nem gosto. Mas Israel, mas eu como um churrasco 2 vezes ao ano, não é nem... isso daí que vai fazer mal para mim, ou se é o dia a dia que tem mais... a própria pergunta é quase a resposta, né? Sabendo usar não vai faltar. Se você usar fazer 2 vezes por ano, não vai te fazer mal absolutamente. Ainda mais se você tiver os níveis de colesterol normal, né? Porque a pessoa que tem um nível de colesterol normal, mesmo, às vezes comendo a gordura, ele mantém o nível normal. Já outras pessoas que são magérrimas, fazem exercício, não comem gordura e tem ele alto, porque o organismo fabrica, né? Mas, igual está falando, 2 vezes por ano, de vez em quando, absolutamente não vai fazer mal de jeito nenhum. Uma outra questão que chegou aqui para mim foi o seguinte, a substituição total no lar da pessoa dos óleos vegetais, óleos animais, pelo óleo de coco. Sim. Ele prejudica ou ele faz falta utilizar outros óleos, o óleo animal? Não faz falta não. Absolutamente. Pode substituir sem problema, né? Hoje, repito, mesmo a gordura de coco, mesmo a gordura de porco, hoje já é permitido
de certa quantidade. E, aliás, é a gordura melhor que existe, não tem mais saborosa do que isso, né? Mas a gente usar muito para quem não faz exercício, sempre vai sobrar no sangue, sobrou no sangue, vai depositar nas artérias. Tudo em excesso faz mal, né, doutor? Claro, sabendo usar não vai faltar. Você não pode abusar de coisa. E hoje o pessoal tem usado muito, realmente, são os óleos, né? Melhor a gordura de coco também, mas os óleos, né, seja óleo de milho, seja óleo de soja, é o que está sendo generalizado nisso aí. E a última pergunta que mandaram é o seguinte, estão comentando que o uso da estatina prejudica o fígado. Isso é verdade ou é mito? Não, isso aí depende muito. Normalmente não. Você tem hoje principalmente 3 estatinas. A mais moderna hoje, que é a rosuvastatina, tem a atorvastatina e a simvastatina, que é a mais antiga. Ele, na verdade, ela teria, teoricamente, alguma ação no fígado, sim. Mas normalmente não provoca não. Você, claro, se a pessoa usa isso em muito tempo, muitos anos, é importante que se faça um examezinho do fígado, as transaminases, a gama-GT, para conferir. As estatinas costumam dar mais problemas nos músculos. Elas costumam provocar uma mialgia, dor nos músculos. Aí, nesses casos, a gente é obrigado ou a trocar ou às vezes até substituir por outra substância. Mas já na parte do fígado, realmente existe alguns casos. Se a pessoa já tem uma cirrose hepática, a pessoa já tem uma hepatite, uma inflamação no fígado por química, por outra razão, realmente essas pessoas devem evitar de usar a estatina. Porque ela realmente funciona, elas são metabolizadas no fígado, e se a pessoa já tem uma deficiência metabólica no fígado, ela pode te prejudicar sim. Eu já tive um caso ou outro de pessoas que eu tive que parar de usar, assim como outros medicamentos. Mas mesmo as estatinas pode às vezes acontecer. É importante, se a pessoa já tem problema, tem uma esteatose hepática, eu preciso usar, preciso, mas vamos olhar de vez em quando os exames de sangue para conferir o funcionamento das transaminases, o funcionamento hepático de uma maneira geral. Mas pode acontecer sim. Pois bem, vamos lá com mais perguntas aqui dos ouvintes, né? Falando ainda das doenças aí, prevenção das doenças do coração, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre o aumento aí, né, nos planos de saúde. E muitas mensagens, doutor Renato. Graças a Deus aqui, né? Bom dia, Emerson. Bom dia, doutor Renato. Olha, eu tenho 47 anos, aparentemente não tenho nenhum problema com a saúde, mas meu pai morreu com um problema no coração, inclusive muito novo. A pergunta é verdade que as filhas herdam genética do pai? Eu sou a Tânia, do bairro Santa Terezinha. A influência genética existe com certeza, principalmente no coração. Como tem no diabetes, como tem na hipertensão, no coração também. Se você tem alguém na família, principalmente de ascendência direta, pai, mãe e irmãos com problema de coração novo, você precisa se cuidar sim. Não quer dizer que você vai ter um problema, mas a sua chance é maior. O que você vai fazer? Se programar, né? Medir seu colesterol, medir seu triglicerídeo, medir sua pressão, né? Evitar de ficar obeso, fazer exercício. Fazendo isso, você vai, mesmo que você tenha tendência genética, você vai evitar de ter esse problema, se você se cuidar. Quando aparecem as doenças na família, em pessoas diretas, pai e mãe, é bom sempre a gente ficar atento e antecipar alguns exames, né, doutor Renato? Prevenir. Aí é que tem que fazer a prevenção mesmo, a partir dos 40 anos, 45, fazer a prevenção de doenças cardiovasculares, cuidar da pressão, evitar a obesidade, praticar exercício físico, cuidar do colesterol, do triglicerídeo e da glicemia, né? Claro que o fator emocional também tem influência, estresse, é muita coisa que influencia, mas principalmente isso. Se você tem uma tendência genética, você precisa se cuidar melhor mais cedo, porque hoje a gente está vendo pessoa infartar com 35 anos de idade. Né? Por quê? Porque é muito estresse, é muita alimentação inadequada, né? Os hambúrguer, cheeseburger da vida aí, que só serve para engordar e não alimenta. Então tem acontecido muito. As pessoas que têm a tendência genética têm que se cuidar mais cedo e melhor. Agora são 11 horas e 57 minutos. Bom dia, Emerson e doutor Renato. Eu, por favor, não quero que me identifique. Tenho válvula metálica no coração e tomo Marevan, anticoagulante. Eu gostaria de saber se posso tomar a vacina contra o coronavírus, quando estiver disponível para essa faixa etária, né, o doutor Renato? Sim, claro que você pode e deve tomar. Você é um elemento, um fator de risco um pouco maior, né? Você deve usar, sim. Ela usa o Marevan, que é a varfarina, né? E ele não pode deixar de usar isso a vida inteira. Ele deve estar controlando o RNI dele, né? Tem que estar entre 2 e 3 para não sangrar demais. Mas não tem problema você usar a vacina, não. Você não só pode, como deve usar a vacina sim. Porque se por um acaso você tiver
pegar a Covid, se você é uma pessoa de mais risco do que o normal por causa da válvula que você usa, dos remédios que você tem que usar por causa disso. Beleza. E tomara que a vacina chegue logo, né? Pra gente tomar. Bom dia, Emerson, doutor Renato, todos os ouvintes da Rádio Difusora. Eu gostaria de saber o tipo de complicações que um portador de artrite reumatoide pode desenvolver em relação ao coração. A artrite reumatoide é uma doença autoimune. O que quer dizer isso? É uma doença onde o próprio organismo se agride. Ele cria anticorpos que se agridem a ele mesmo. E o artrite reumatoide pega principalmente as articulações, mas outras partes do organismo. No coração pode provocar uma inflamação no músculo cardíaco, é uma miocardite, e até alterações nas válvulas cardíacas, valvulite. Não é muito comum não, mas tem sim problemas, pode também afetar o coração. Mas afeta principalmente as articulações, né? Mas no coração, você vai ter as miocardites, que é a inflamação do miocárdio, ou as valvulites, que é a inflamação nas válvulas do coração, que são tratadas como se trata realmente a artrite reumatoide, e geralmente tem boa evolução. Então quem tem artrite reumatoide, já foi diagnosticado, já automaticamente... Tem que vigiar, né? O coraçãozinho. Tem que vigiar, né? Muito bem. Doutor Renato, a falta de vitamina D pode causar um aumento da pressão? É a Gisele, lá no bairro Bela Vista? Não tem nada a ver com pressão. Vitamina D é importante para a formação, para absorção e fixação do cálcio no organismo, então usando muito para osteoporose, osteopenia, e também ajuda muito a melhorar a defesa orgânica. Essas são essas duas áreas de ação dela, a defesa orgânica e para a osteoporose. Mas para que ela perguntou para Ai, meu Deus, eu tirei aqui, não volta aqui na pergunta. A falta de vitamina D pode causar um aumento da pressão? Não tem nada a ver com a pressão arterial, absolutamente nada com a pressão arterial. É para corrigir, ajudar a corrigir a osteoporose, fixar o cálcio e para melhorar a resistência orgânica, aumentar a imunidade. A gente está falando da ingestão de sal, né, doutor Renato, e o senhor disse, né, se a minha pressão for baixa, comer sal agora, daqui 6 horas que vai fazer efeito, que ela vai subir. Mas a ingestão de sal todo dia, claro, em excesso, pode fazer com que isso, né, a pressão suba. A primeira coisa, quando a pessoa chegou no consultório, não tinha hipertensão, você fez o diagnóstico de hipertensão, maneira o sal, diminua, você pode ter tempero, cebola, alho, pimenta, mas o sal você diminua, porque o sal usado todo dia em quantidade maior do que o normal, vai ajudar a aumentar seu nível de líquido circulante pela absorção de água e vai aumentar sua pressão. Ele é o grande vilão da hipertensão, doutor Não, Renato? O grande vilão são outros, ele é um dos, mas não é o grande vilão mesmo, é quando a pessoa tem uma ascendência genética, a pessoa está gorda, a pessoa tem um colesterol alto, triglicérides alto, tem uma tendência genética para a pressão arterial, a idade vai ajudando, falta de exercício. Então, a pressão alta sobe por uma série de razões. Não existe uma razão ou duas só. São uma série de razões e em cada uma razão ou são razões diferentes. Uhum. O ouvinte pergunta assim, doutor Renato, eu operei de aneurisma cerebral e tomo remédios controlados e sinto alguns apertos no peito. É a Mara aqui da cidade de Descoberta. Ela finaliza, pode ser algum problema no coração? Não, Mara, é muito difícil de falar sem te examinar, né? Que isso aí é um sintoma muito atípico, que a gente sente dor no peito porque está nervosa, sente dor no peito porque está uma dor muscular, você sente dor no peito por várias razões. Normalmente a cabeça não tem nada a ver com o peito. Você ter operado de aneurisma cerebral não traria problemas para você no coração. Por causa disso, não. Mas o fato de você sentir alguma coisa no peito merece ser olhado com atenção. Um cardiologista dá uma escutadinha, fazer um eletrozinho, um eco, se for o caso. Mas não tem nada a ver a cabeça com o seu peito, não. Com certeza que não. Pode estar também passando um período de ansiedade, né? Ansiedade, a causa mais comum é a ansiedade. Cachorro mordido de cobra tem medo até de linguiça, né? Então a pessoa, quando tem um probleminha, qualquer coisinha já leva na maldade, né? Tem que procurar um especialista, ou vai no cardiologista para tirar a cisma do coração e, se tiver com ansiedade, dali partir para outro lado, você né? Está no consultório, ontem eu atendo na CISP. 90% de quem vai lá, doutor, estou com dor de cabeça, eu estou com coriza, estou com Covid. Então é o medo. É o medo, né? Então isso aí a pessoa acaba começando a ter sintomas que não tem nada a ver, mas que a pessoa fica apavorada, né? Eu estou com uma mensagem aqui da Eliana, meio técnica, né? Não sei nem se o
se o corretor corrigiu aqui, mas diz assim: bom dia, Emerson, bom dia, doutor Renato, meu nome é Eliana. Eu gostaria de saber o risco de pouca diferença entre, acho que é assim, ó, sistólica e diastólica. Exemplo, 10 por 80 mmHg. Isso, milímetro de mercúrio. Não, a diferença é a seguinte: você tem, quando você mede a sua pressão, você fala dois itens. Por exemplo, 12 por 8. O que é o 12? O coração, quando ele bate, quando ele aperta, ele bate, ele joga o sangue para frente. E esse sangue sai do coração, vai para as artérias do corpo inteiro, inclusive as artérias do braço. Quando ela passa na artéria do braço, quando o coração se contrai, ele está sob a pressão máxima. É a pressão sistólica, a pressão quando o coração fez a sístole, que é a batida do coração. Essa é o 12, a pressão sistólica. E a pressão diastólica é quando o coração acaba de bater e relaxa, a pressão cai e vem para 8. Essa é a pressão diastólica. A sistólica é quando o coração está contraído. A diastólica é quando o coração está relaxado, que chama diástole. Ela diz aí que está meio perto, né? 100 por 80. Não, mas não tem nada demais, não. O normal é ter uma diferença um pouco maior. O pessoal fala, tem que ser a pressão máxima dividida por 2, não tem nada disso, não. O que você deve pensar sempre em termos de pressão, que a sua pressão, a máxima sistólica não deve passar de 14. A sua mínima diastólica não deve passar de 9. Estando nesse limite, está dentro do padrão normal. Tá? Agora, a não ser que eu tinha pressão 10 por 8 e foi para 14 por 9. Então, você está com a pressão meio alta, é diferente. Então, é muito individual. Mas os limites são máxima de 14, sistólica ou máxima, que é a mesma coisa, ou diastólica ou mínima de 9. Estando nesse limite aí, está dentro do normal. Falando em medição de pressão, né, doutor Renato, nós falamos desses equipamentos aí que são usados dentro de casa. A pessoa, para fazer a medição de pressão, tem que estar relaxada também. Sim, pelo menos a 15, para pressão normal, você tem que estar pelo menos a 15 minutos sentadinho, quietinho, relaxadinho, para você ter uma pressão normal. Se você chegou... De uma caminhada, por exemplo, vai medir pressão... Escada, vai medir a pressão, vai estar mais alta. Vai estar alta, né? Se você acabou de correr, se você acabou de brigar com o vizinho e vai olhar a pressão, vai estar alta, não tem dúvida. Então você tem que estar em repouso em torno de 15 minutos para você ter uma pressão mais adequada. Bom dia, meu amigo. Tem que falar, né? O Bebeto de Descoberto. Queria fazer uma pergunta para o doutor. Uma pessoa que é uma pessoa maravilhosa, experiente. E eu fui no cardiologista e ele falou para mim que eu tenho uma válvula ruim no meu coração desde quando eu era adolescente. Hoje sou hipertenso, minha pressão é 14 por 8, 14 por 9, 13 por 9 e... Como é que está dizendo o nome da pressão? Não, é diabético também, mas ele falou que come de tudo, bebe de tudo e não sente nada, graças a Deus, num caminho normal. Assim, pergunta a ele aí quais são os procedimentos que eu devo fazer, porque eu tomo losartana todo santo dia e viver a vida tranquilo. Bebo final de semana, como cerveja, tomo minha cachaça, olha só, tomo de tudo e não sinto nada. Aí eu vou lá olhar minha pressão e está 12 por 8, 14 por 9, 13 por 9. Na segunda-feira a glicose investigada deu 120, 130, 160. Só aí, qual os procedimentos que eu tenho que fazer para eu poder diminuir mais um pouquinho a glicose, né? Obrigado, uma boa tarde, o programa está nota 10. Dessas entrevistas aí que a gente aprende todo dia. É o Bebeto lá, a glicose dele está meio alta aqui, não está, doutor Renato? Na verdade, a pressão, pelo que está falando aí, está dentro do valor normal. Ele está usando um medicamento muito bom, que é o losartana. Por causa da pressão, ele deve não abusar do sal, conforme já falamos aqui. Eu não sei se ele é gordinho ou se ele é magro, mas se for gordinho, perder um pouco de peso. A prática de um pouco de exercício, caminhada, coisa ajuda muito. E a glicose, está vendo que ele está precisando cuidar da glicose. O principal remédio da glicose chama-se dieta. Se você não fizer dieta, ela não controla de jeito nenhum. A bebida alcoólica pode fazer a glicose dele piorar? Altera um pouco. Se ele toma só um fim de semana, uma vez ou outra só, não é problema. Mas se ele bebe constantemente, é complicado. A glicose, o principal remédio é a dieta. O que é a dieta da glicose? Quem tem diabetes não pode comer açúcar em hipótese nenhuma. Nada que tiver açúcar. Bolo, broa, não pode. Café com adoçante, refrigerante só 0 açúcar. Além do açúcar, as coisas que dão debaixo da terra, batata, mandioca, inhame, cenoura, não deve abusar. E também massas. O que são massas? Angu, pão, macarrão, pastel, pizza. Então ele deveria fazer uma dieta, fazer uma caminhada e realmente procurar com o médico dele
se algum medicamentozinho para ajudar nessa glicose. Hoje nós temos medicamentos excelentes para isso. Mas ele não sente nada, ótimo, mas não espere sentir para poder se cuidar, não. Se cuide antes de sentir alguma coisa. Você com diabetes, com hipertensão, você é um fator de risco, precisa de olhar direitinho. Uhum. Eu tenho perguntas aqui, gente, que não é para cardiologista, né? Mas eu só vou registrar aqui, tá? A gente vai trazer aqui um ortopedista para a gente falar disso também, né? Desvio na coluna e artrose pode causar dor na fonte, né? Com inchaço. Aí tem que ser um especialista na área, né, doutor Renato? Melhor. Olá, pergunta para o cardiologista. Tem um stent, ele tem prazo de validade, tem 8 anos que implantei. Bom dia, Emerson, e bom dia, doutor Renato. Em off eu fiz a mesma pergunta aqui, não é, doutor Renato? Não tem validade, não tem problema. Eu não sei se o seu stent é o normal ou é o farmacológico, né? São duas qualidades diferentes, mas você tem que se cuidar para não obstruir outras artérias, inclusive o próprio stent. Então, se cuidar, cuidando do colesterol, do triglicérido, da pressão, do diabetes, mas não tem validade não, você pode ter esse stent e ele durar 30, 40 anos sem problema. Ouvinte perguntando aqui se tem uma coisa boa para baixar colesterol alto. É dieta, né? Sim, primeira coisa, dieta, prática de exercício e, dependendo do caso, remédio. As estatinas são os melhores. E os fibratos também, mas principalmente as estatinas. A pergunta é que uma pessoa que tem problema de pressão, doutor Renato, tem que tomar remédio a vida toda, não se cura? Gostaria de saber, né, se hoje... não, isso aqui já é outra pergunta. Então tá. Aí depois assim, pergunto sobre pressão porque meu pai toma remédio para pressão alta. E vitamina D também, né? Tem alguma coisa a ver com glicose? Faz subir a glicose? A falta dela, no caso aí, deve ser o medicamento. A vitamina D não tem nada a ver com a glicose. Nada a ver. É proteção, melhora a sua imunidade, melhora a sua osteoporose ou osteopenia. Quanto à pressão, uma pessoa que já tem a pressão alta, normalmente tem que usar remédio o resto da vida. Eu costumo sempre falar que você não tem que esperar a pressão subir para tomar remédio. Você é um hipertenso, leve ou moderado, ou grave que seja, você tem que tomar remédio para não deixá-la subir. Porque é muito comum, Emerson, a pessoa está com a pressão, vai no consultório 16/10. Aí você passa o remédio e volta, doutor, estou com 13/8, vou parar de tomar o remédio. Não é assim. Vai parar, vai subir de novo. Vai subir de novo, né? Então você tem que tomar o remédio para não deixá-la subir, não tem que esperar ela subir para tomar o remédio. Se você é hipertenso, agora, digamos que você também estava hipertenso, 16/10, mas está gordo, foi lá, aí você receitou o remédio, mas você conseguiu emagrecer, a pressão volta ao normal. Aí, nestes casos, você poderia parar de tomar o remédio, porque a pressão controlou pelo fato de você diminuir a obesidade, pelo fato de você estava com problema de tireoide, se cuidou, pelo fato de você estar muito estressado, melhorou o estresse. Então, nestes casos, a gente pode, às vezes, tirar o remédio, mas, normalmente, o uso do remédio é contínuo, não pode parar. Mais uma pergunta, que eu tenho várias, gente, mas não vai dar tempo, né? Doutor Renato também daqui a pouquinho tem os seus compromissos aí. A última aqui, doutor Renato, eu tenho enfisema pulmonar e ele traz alguma alteração no coração? Pegando essa pergunta do ouvinte que não se identifica, o senhor disse da questão da Covid. Quem foi diagnosticado com Covid positivo, porque causa também a falta de ar, a pressão, né, para tentar buscar o oxigênio, isso prejudica o nosso pulmão de alguma forma, também tem que ficar atento agora, doutor Renato, né? Quem tem já o efizema pulmonar e para quem foi positivado com a Covid e sentiu algum tipo de falta de ar, tem que ficar atento? O enfisema pulmonar é uma doença pulmonar séria, importante, né? Depende do grau de enfisema que você já está, né? Às vezes a pessoa tem um enfisema porque tinha asma bronca quando pequena, acabou não se cuidando muito bem, acabou desenvolvendo um enfisema com o passar da idade. Ou a pessoa fuma e acaba desenvolvendo um enfisema. No enfisema, o seu pulmão, ele é elástico, normalmente ele perde a elasticidade e a capacidade dele de pegar o oxigênio que você entra no seu pulmão e joga ele no sangue, essa facilidade de fazer a hematose é muito diminuída. Com isso a pessoa se cansa demais porque não consegue oxigenar o sangue conforme deveria. E a Covid, a principal complicação da Covid é a área respiratória. Quando a Covid pega o seu pulmão, que já está acometido de um enfisema, e você ainda pega uma parte dele, o seu risco é muito grande, o problema é muito sério, porque a Covid faz uma pneumonia, e naquela pneumonia ele provoca um depósito de ferro no pulmão, e a pessoa desenvolve realmente, tem pessoas que não conseguem resolver isso não. Se a pessoa tem enfisema,
aí o risco é muito maior. Tem que tomar um cuidado muito maior ainda do que as pessoas normais. 12h13, eu vou para o intervalo último aqui, antes da despedida do doutor Renato Souza Gomes, aí já vamos retornar falando de um reajuste na tabela dos planos de saúde, tá? No carro, em casa, no celular ou ouvir uma boa música pela internet. A primeira. Voltamos a apresentar Difusor Entrevista. Muito bem, de volta aqui com o Difusora Entrevista, recebendo o Dr. Renato Souza Gomes, médico cardiologista e também presidente da Unimed São João Nepomuceno. E nessa última parte nós vamos falar aqui de uma coisa que ninguém gosta, né? Que é de pagar um pouquinho a mais em suas mensalidades, principalmente as dos planos de saúde. E diz aqui uma matéria, um trechinho só que eu lerei aqui do site UOL. Acostumados às altas acima da inflação, os clientes de planos de saúde devem se preparar para um aumento de até 35% nas mensalidades ao longo do ano que vem, no caso, este ano. O percentual é uma estimativa para o reajuste previsto para 2021, somado à alta aprovada para 2020, mas que só será cobrada a partir do mês que vem, né? Que é fevereiro, se não me engano, ou já está sendo cobrado. Então, aí, conversando aqui com o doutor Renato, que eu li um trechinho dessa matéria, até 35%, eu assustei. O doutor Renato falou assim, não, dependendo, não são todos os clientes, isso serão poucos, mas tem clientes que terão até 70% de reajuste. É muita coisa, doutor Renato, mas explica isso aí pra gente. Vamos lá. Isso aí é importante o pessoal entender. Primeira coisa, saber que esses aumentos que existem não é porque a Unimed quer. Isso é a Agência Nacional de Saúde que determina. Ele determina de acordo com a inflação do ano anterior, de acordo com a inflação médica, eles determinam o valor, o aumento. Nós temos dois tipos de planos de saúde normalmente. Os planos de saúde individuais, que é aquele que a pessoa física, quase todos têm, a pessoa física tem esse plano, e esse plano, os aumentos deles são definidos pela Agência Nacional de Saúde. Então a pessoa tem um plano de saúde, paga aí R$800 de plano de saúde. Todo ano a Agência Nacional de Saúde, na época certa, calcula quanto é que vai ser o aumento. E existem os planos de saúde das firmas, pessoas jurídicas. Essa tem um contrato normal com a Unimed e a Unimed todo ano faz uma planilha, calcula o que essas pessoas, essa firma gastou de Unimed e, de acordo com isso, dá o aumento, ou mais ou menos de acordo com o gasto. Esse é definido pela Unimed, calculado nas planilhas, calculando os gastos. O plano comercial, ele é reajustado individualmente, não, doutor Renato? Para o grupo que fez o coisa, anualmente, né? Uhum. E a gente manda a planilha para a firma, fala, vocês gastaram tanto, então nós vamos ter que dar um aumento para vocês de 5%. Então, o individualmente que eu digo é cada CNPJ, CNPJ. Não, por CNPJ. Geralmente, sim, o plano, as pessoas pagam, você tem dois tipos de plano. Você pode ter um que você paga de acordo com a idade, ou muitos que pagam igual para todo mundo. Isso depende do plano, do contrato que é feito entre a Unimed e a coisa. De qualquer maneira, o aumento é linear. Sim. O aumento é linear. Então, tem dois tipos de aumento. Esse aumento das pessoas jurídicas, que são aumento das firmas, quem determina é a Unimed, de acordo com o gasto da firma, que a firma fez pela Unimed no ano anterior. Esse é nós que definimos. A maior parte que está preocupando aí são os gastos de pessoas físicas, cada um que tem o seu planozinho e vai ser aumentado. O que aconteceu? O ano passado, por causa do problema da pandemia, o governo bloqueou o aumento de tudo, até as suas prestações de banco foram julgados para frente, sem, né, embora cobrando jurozinho, que depois a gente fica sabendo, né, foi julgado para frente e tal. E o plano Unimed, os planos de saúde também foi proibido de ter aumento. Não podia ter aumento por causa da pandemia, está todo mundo em dificuldade, todo mundo passando aperto. Os planos de saúde também vão passar o seu aperto e não vão ter aumento. E ficou sem aumento realmente. Então esse aumento que a princípio será cobrado, o primeiro agora é retroativo ao ano passado. Correspondente a 2020. Então, a partir de janeiro, foi autorizado um aumento de 8,14%, retroagindo a agosto do ano passado, mas dividido em 12 prestações. Esse aumento vai ser dividido em 12 prestações. E, além disso,
lá para abril, maio, junho, por aí, o ANS vai dar um outro aumento já de 2021, que é o normal. Sempre se dá nessa época. O ano passado não deu, apareceu agora, retroagindo em agosto e dividido em 2 prestações. Mas chegar em abril, maio, junho, vai ter um novo aumento, que a gente não sabe de quanto é que vai ser, a Agência Nacional de Saúde é que vai definir. O problema de ter alguns aumentos, como você falou, de 35%, 70%, que às vezes coincide. O que vai acontecer? Tem certas pessoas que, além do aumento de 8,14, além do aumento que vai dar em abril, maio, que o ANS para o ano de 2021, a pessoa também muda de faixa etária. Aí são 3 aumentos seguidos, é por isso que dá vezes 30, 35. Na maior parte vai ter 8,14, mais um, digamos, vamos supor que seja 4% esse ano de 2021, aí daria 12. Esse é o normal acontecer isso. E as pessoas que mudam de faixa etária têm mais um aumento para mudança de faixa etária até os 59 anos. Depois não aumenta mais. Depois de 59 anos não tem reajuste por causa da faixa etária. A partir dos 18 anos, de 4 em 4 anos, existe uma mudança de faixa etária. A partir dos 18 anos, de 4 em 4 anos, há um aumentozinho até 59 anos. Depois não aumenta mais. Então é esse o aumento. Não é para o pessoal apavorar, mas é só para o pessoal entender. E os planos de saúde não têm culpa desses aumentos. Ele foi adiado, sem aumento, os planos de saúde quebram. Não tem como, porque o hospital aumenta, o medicamento aumenta, os médicos aumentam, todo mundo. Como é que o plano de saúde vai sobreviver? Tem que aumentar também. De qualquer forma, eu só acho que isso aí pode ser uma pedra no sapato, doutor Renato, porque poderá acontecer uma debandada de clientes aí dos planos de saúde? Pode acontecer que alguns fiquem inadimplentes, alguns saem, pode acontecer. Mas, na verdade, como todo mundo sabe que plano de saúde hoje é uma necessidade, não é porque você está querendo fazer, né, graça, não é uma necessidade, dependendo do SUS só é complicado. Ficar particular você não aguenta. Então as pessoas têm que aguentar. Você vê, nessa época de pandemia, que todo mundo passou aperto, os planos de saúde não tiveram problema de inadimplência não. Por quê? Porque as pessoas ficaram com medo de precisar. Então fazia das tripas o coração, mas pagava para poder, se precisar, ter o plano de saúde. Por isso é que os planos de saúde conseguiram sobreviver, mesmo sem esse aumento. Porque as pessoas utilizaram pouco, mas não deixaram de pagar para qualquer necessidade. Mas é uma preocupação, doutor Renato, principalmente porque vem chegando aí a vacina, sim, e foi uma briga muito grande, porque alguns laboratórios aqui do Brasil queriam comprar a vacina para comercializá-la, particular, sim, isso foi barrado. Sim. Agora tem aí algumas empresas irão comprar a vacina para fazer a aplicação em seus funcionários. Eu acho que isso está sendo liberado pelo Ministério da Saúde, mas as empresas, grandes empresas, têm que fazer a doação de no mínimo 50% dessas vacinas para o SUS, né, fazer a doação, mas ainda não está nada ainda muito certo. Mas aí as pessoas vão se vacinar. De uma certa forma, daqui a uns dias, se Deus quiser, vai estar a população, ou 70% da nossa população vacinada. Aí vão começar a aparecer a cirurgia disso, a cirurgia daquilo. É uma outra preocupação também para os planos de saúde? Com certeza. Nós, inclusive, os dinheiros que por acaso, mas a Unimed São João de Nepomuceno, nós fechamos ontem, teve um reunião do Conselho Fiscal e vi que houve uma sobra boa, razoavelmente boa. O que nós vamos fazer isso? Vamos distribuir para os médicos? Não, nós vamos pedir que incorpore ao capital, porque nós sabemos que a partir do momento que todo mundo for vacinado, essa demanda que está reprimida de pessoas, de exames, de cirurgia, tudo que não está podendo fazer, vão começar a fazer. Então, o plano vai dar prejuízo, entre aspas. Nós temos que estar com o dinheiro sobrando, o que sobrou agora, guardar esse dinheiro, para poder aplicar esse ano de 2021 e 2022. Isso aí não vai terminar em 2021 não, porque essa vacina ainda vai demorar um pouquinho mais. Então, os planos de saúde, a Unimed Brasil mandou uma carta para todos os médicos, chamando a atenção, prestem atenção, que vocês daqui a pouquinho vão gastar um dinheiro que vocês não estavam esperando. Lembre-se disso, que é realmente essa demanda reprimida que vai acontecer, com certeza. Doutor Renato, ficou com medo eu não sei porque no Brasil acontece de tudo, né, de vir uma ordem lá de cima do Ministério da Saúde dizendo que todos os planos de saúde seriam obrigados a comprar vacina para os seus associados. Já teve esse medo de tanta incerteza aqui no nosso país? Assim como manda fazer os exames, obrigatoriamente os exames da Covid, da Covid, né? Como a gente realmente fica preocupado com esses desmandes, mas isso aí, felizmente não aconteceu, porque é uma obrigação do Estado fazer isso, né? Isso aí, o próprio Estatuto Brasileiro, a própria lei,
manda que o Estado é que tem que fazer isso. O Estado que eu falo, federal. Federal. Né? Não é João Dória, não. Jorge Dória, como é que chama? João Dória. João Dória. É o Estado brasileiro que tem que comprar isso e distribuir, com certeza. Isso é obrigação dele. Embora a gente não duvide nada, de repente vem uma ordem dessa, como vem de vez em quando. Parece um remédio novo aí, você vai no juiz e ele manda dar remédio de 3 milhões de reais, 4 milhões. Acontece de vez em quando. Umas loucuras dessas. Ok. Doutor Renato, eu agradeço, né? O Renato já disse, tem um compromisso aqui agora há pouco, né? Mas nos atendeu. Falando um pouquinho aí de prevenção às doenças do coração, é bom que você, se estiver sentindo alguma coisa, procure sempre um especialista, nunca que vá na onda do seu vizinho que tomou alguma coisinha que fez bem para ele, você pode não fazer não, viu? E procurar o especialista, se tiver doença na família, do coração, antecipar um pouquinho, né? A partir dos 40, 45 anos. Então, se tiver aí pai e mãe que tiver algum problema de coração, diabetes, por exemplo, também, ou a própria hipertensão, procurar, né, o cardiologista. Antecipa aí em 5 anos, né, 35, né, para ver já o acompanhamento para você prevenção. Futuramente não ter uma surpresa, né? Sim, verdade. E doutor Renato também falando um pouquinho sobre os reajustes aí, explicando, né, quais são os motivos. Eu agradeço, viu, doutor Renato? Um grande abraço ao senhor, ainda trabalhando também na Sedcor, né? Sim, sim. Consultório meu e mais a clínica Sedcor, de ultrassonografia, de ecocardiografia, né, de Holter, mapa, nós temos tudo lá na Sedcor. E o consultório particular nosso. Fora disso, a nossa Unimed, que é um sucesso total, né, em termos de plano de saúde da região inteira, com os nossos funcionários, que são nossos, né, anjos da guarda lá, além dos colegas médicos com as suas canetas, né, que tratam bem o paciente e utilizam os exames necessários sem abusar, porque toda vez que você pede um exame desnecessário, você está jogando um dinheiro fora que sai do seu bolso. Pois né? A Unimed é uma cooperativa de todos. Mas agradecer o convite, estaremos aqui sempre que vocês quiserem bater um papozinho, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer todo nosso, obrigado, viu, doutor Renato, pela vinda. Gente, por aqui ficando, né, o nosso Difusora Entrevista. Antes eu tenho aqui ainda que falar de alguns patrocinadores. São as pessoas que confiam realmente aqui no nosso trabalho. Por exemplo, a Vidicidade Rede Minas, que tem um compromisso de vender barato sempre para você. É o menor preço à vista e ótimas condições para você parcelar as suas compras até pelo carnezinho da loja. Nós temos a Vidicidade Rede Minas, na Rua Duque de Caxias, é a nova loja, 3261-2000 é o telefone. Tem também no calçadão da Coronel José Dutra, 3261-2400. Na Presidente Getúlio Vargas, é a Rua do Judite, né? A gente fala Rua do Judite, mas é a Rua da Judite, porque é da Escola Judite de Mendonça, a loja Eletro, 3261-2900. E na Rua Barão de São João, loja 8, 3261-7100. Olha, são móveis, eletrodomésticos, eletrônicos, tudo muito barato para você de verdade. Compromisso, menor preço à vista. E também você pode comprar e dividir as suas compras pelo cartão de crédito, tá bom? Deixa eu falar também aqui, estou esquecendo de falar da onde aqui, gente, é lá do Posto Padrão, que vai cuidar do seu veículo com muito carinho, né? Não fica aí colocando qualquer combustível no seu automóvel, não. O Posto Padrão tem lá combustível Petrobras. Tem lubrificante também, inclusive aquele especificado para o seu automóvel. Não coloca aquele combustível, tem gente que fala, você pode andar com esse aqui, ó, tá marcando 10 mil, mas você pode andar até 13 mil com ele. Não faz isso não, que seu motor vai abrir a boca para falar que você não está cuidando dele. Depois que ele faz isso, você vai ter que caçar a oficina. Então, use o produto específico para o seu automóvel, com o carinho que o pessoal do Posto Padrão tem com você. O seu carro andando como um reloginho vai consumir menos combustível. Não vai doer no bolso 2 vezes, porque você não vai levar na oficina e ainda vai economizar no uso do combustível. Posto Padrão, Avenida Israel Pinheiro, no trevo de acesso ao bairro Três Marias. Tem mais aqui? Do Moisés, vamos falar aqui do Doce Gostinho da Roça. Você pode fazer a sua encomenda aí. Inclusive a Ana falou que ia fazer uma encomenda para mim, ia me dar de presente o ano passado, né, Ana? Mas ela não fez, não. Você não ligou, né, Ana? Para me dar o meu presente de aniversário. Eu não falei isso, não. Você não falou? Não falei. Mas para que você pegou o telefone, então? Para comprar só para você, né?
Ah, então tá. Eu passo, viu, gente? O telefone lá do Doce Gostinho da Roça. A Ana agora não tá lembrando, tá com Alzheimer então aqui, né? 3261-1099. Tem doce de banana, abóbora, mandioca, mamão e outros deliciosos sabores. É feito com muito carinho pela Aldete, né? E para você presentear, a Ana não quis me dar, e também para você colocar aí de sobremesa, ou comer naquela hora assim que tá até com um pouquinho de ansiedade. Não é muito bom, né? Você desafogar as suas mágoas no doce não, mas é uma das saídas. Você pode presentear também, como eu disse, né? O Doce Gostinho da Roça aí na sua casa. É feito no tacho de cobre, no fogão a lenha. Faça sua encomenda 3261-1099. Gente, a Ana não tá lembrando aqui que pediu o telefone de lá. Ah, pois é. Ninguém, na hora de dar presente, ninguém lembra, né? Então tá. Um abraço, viu, Odete e Moisés. Só mandar um alô aqui, gente, pedir desculpas também às outras mensagens que chegaram aqui. Doutor Renato, infelizmente, não pôde ficar até um pouquinho mais tarde, porque tem compromisso agora há pouco, né? Mas muitas mensagens chegaram por aqui, mas ele respondeu bastante, né? E outras vezes ele voltará por aqui. Só que tem uma mensagem que chegou até no nosso e-mail dizendo, né? Sou da cidade de Leopoldina, meu nome é Vantuir, mais conhecido como Tuil da Eletrônica. Manda um alô aí para a minha cidade, aqui muita gente ouve vocês. Estou ligadinho com vocês. Então, o Tuil aí da Eletrônica e todo o pessoal de Leopoldina. Aliás, Israel Maltic, a nossa audiência, ela é sim esmagadora, não tem para ninguém. Pode falar o que quiser, mas não tem para ninguém a audiência aqui da Rádio Difusora. E o nosso programa Difusora Notícia, Difusora Entrevista, que a gente pode observar, né, que a gente traz aqui sempre convidados diferentes e o tanto de mensagem que chega pelo nosso WhatsApp. E infelizmente a gente não dá conta de ler todas, né? Mas é uma audiência, assim, muito grande. Eu fico emocionado e muito satisfeito, né, em ter essa audiência toda, porque esse programa é sucesso por sua causa, você que está aí do outro lado dessa caixinha nos ouvindo. Muito obrigado, né, por essa parceria e continue sempre com a gente, viu? Porque a Difusora é a rádio do povo, a rádio do povo. E mais à vontade ainda, porque Isaías deixa a gente muito à vontade para a gente conduzir o nosso programa, a Soraya é a nossa gerente, eu acho que isso é muito importante. Aqui nós somos realmente uma família. Vem chegando aí o intervalo, daqui a pouquinho, um pouquinho de música para você e já tem o nosso amigo Vitor Guilherme, né, o Vitucho, para te fazer companhia aqui com o Show da Tarde. Amanhã a gente volta. Ana, abraços! Abraço, Emerson, um abraço a todos os nossos ouvintes e até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. O Israel Maltic, um abraço para você, meu, até qualquer momento, né, a gente não sabe. Um abraço, Ana. Muito obrigado aos ouvintes, foi muito bom aqui a entrevista com o doutor Renato Gomes. Eu saio daqui e vou para o site difusoresjn.com.br. Beleza, e amanhã, lembrando, gente, que nós estaremos recebendo aqui representantes do Comitê Covid-19, a enfermeira Sulamita Soares, falando da vacinação, como é que é feito, como é que não é, e também o Alan Fernandes, da Vigilância em Saúde, né, aqui do município, para falar com os ouvintes de como que é a fiscalização. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau! Acabamos de apresentar Difusor Entrevista.